Antigamente, quando eu era criança, até mesmo entrando na fase de adolescência, eu me lembro que quando alguém morria na cidade de São Manuel, naquele tempo os defuntos eram velados nas casas. Então, quando alguém morria, né, em vez de velório, o velório não tinha. E era muito comum a gente passar por uma casa e via aquela cortina roxa que era colocada. E lá dentro, mulheres rezando, né? Para para se benzer, né? Encomendar o corpo. Mulheres que eram especializadas nisso, rezadeiras que rezavam. E naquele tempo era a Bíblia na mão, terço. As pessoas antigas, né, tinham aquela fé com relação a quem saía desse mundo, né? Para que ele encontrasse uma luz espiritual maior, como ele já tinha desencarnado daquele corpo. E naquele tempo se pedia muito, né? Depois que, quando uma mulher ficava viúva, que ela, durante um ano ou mais, vestisse roupas pretas. A família também era cobrado, né, de você não frequentar festas, você não frequentar bares, né, e outras coisas. Um respeito magistral que se tinha em memória daquele que morreu. E se falava durante o ano inteiro, né, a falta que aquela pessoa fazia de ela ter falecido. E os antigos tinham, sem dúvida alguma, os seus costumes, né? Tinham as suas opiniões, mas isso com o tempo eu percebo que foi passando, né? Inclusive outra coisa que era muito interessante era os homens, né? Quando alguém falecia na família, você costurar no bolso, né, da camisa uma tarja preta, ou uma tarja preta assim no braço, né, que era colocado, e você já visualizava na rua que aquela pessoa usando aquela tarja preta, ele havia perdido alguém recentemente da família dele. Com o passar do tempo, eu tenho observado, né, que essas coisas estão ficando cada vez mais deixadas ao passado. Hoje, se você for num velório e de repente alguém desmaiar lá, né? Alguém se sentir mal com vertigens, né? Essa pessoa vai ser falado, vai ser gozado, né? Você tem que ver esse velório, né? O sepultamento e você permanecer evidentemente calmo, né? Você não condições alguma de você fazer, por exemplo, alarde. Por mais que você esteja sofrendo, que você seja uma pessoa sensível, né? Você tem que se manter bastante sóbrio durante esse momento duro que a vida coloca para a pessoa, né? Eu me lembro quando a minha mãe faleceu nessa Unesp, né? Foi uma coisa muito triste. Faleceu muito jovem, com 55 anos. E todo aquele tormento que é você ir naquela Unesp e saber que a pessoa está numa fase terminal, o médico falar que está fazendo o máximo que pode, né? E você volta para casa naquela angústia. A família minha era pobre, a minha mãe era a única mulher da casa, né? Então, uma situação bastante difícil. E até você receber o telefonema que havia falecido, que tinha que fazer o sepultamento e você passar aquele dia, aquela noite, né, vendo lá naquele velório a pessoa naquele caixão com as duas mãos no peito e você saber que você nunca mais vai poder conversar com ela, vai poder ter um diálogo, sentir, né, a pessoa novamente viva junto de você.
Passou 20 anos que a minha mãe faleceu, veio o falecimento do meu pai. Ficou também internado lá na faculdade, né? Aquela coisa. E depois o único irmão meu também. Todos ficaram internados lá na faculdade. E hoje, quando às vezes eu abaixo algum vídeo no YouTube, né? Gosto muito do grupo Bidis. A gente às vezes olha Barry, Robin Gibb, Maurice Gibb, né? Que eram vocalistas da banda. Ainda cantam, né? E parece mentira que esses dois músicos, cantores, já faleceram, né? E outros. A gente sabe que é uma obra bastante grande de música que eles deixaram, mas a gente sabe que o que está ali é apenas a filmagem, né, que foi feito e que se reproduz isso, né? Mas a morte continua sendo, sem dúvida alguma, uma das coisas mais misteriosas do mundo, né? Foram feitos filmes de assombrações que morre, são espíritos, são isto, são aquilo que invocam, né? Mas eu, de fato, eu não acredito nisso. É claro que você poderia até passar uma noite no cemitério olhando para ver se eu vejo alguma coisa. Às vezes eu passo de dia no cemitério, né? Que eu chamo o cemitério Portal das Cruzes de Botucatu de Mortal das Luzes, né? Eu faço uma gozação, porque ali de fato se apagam todas as luzes, né? Das famílias tradicionais de Botucatu, daquela burguesia, né? Senhores, né? Doutores, médicos, né? Dessa faculdade da Unesp, professores, né? Homens que tiveram mansões aqui na cidade e que hoje está na mão dos filhos, né? E muitos até estão aí com as suas mansões, com as suas propriedades se deteriorando aqui na Rua Manto, né? Casas que estão sendo invadidas por marginais, né, que entram para roubar fio, para roubar torneiras, o que tiver de valor, para vender, para comprar uma pedra de crack, né? E essas casas vão sendo arrombadas, vão sendo dilapidadas e pertencendo a esses senhores aí que a gente via na mídia, né? Importantes, políticos, empresários, né? E você saber que você morre e de fato fica tudo aí, né? Quando não, você vê até as partes do seu corpo serem amputadas, né? Você sofrendo. Então a vida ela é de fato passageira, né? A vida de fato, se o homem ele parasse um pouco para pensar, ele não teria construído nada nessa face da Terra. E a maneira com que as coisas desaparecem, né? Seria uma loucura o que a gente fala, mas é de fato o que a gente pensa, é um mistério, né? Então hoje essa modificação que a gente vê quando às vezes eu vou num velório de um amigo, de uma pessoa conhecida, a gente vê que as coisas elas estão mudando dessa época antiga, né, que eu venho, né, que a gente ainda tem na lembrança, né, quando as pessoas faziam tanta falta, né, você via as mulheres desmaiando nos velórios, né, tinha aquele momento que ia fechar o caixão, que elas falavam, ai não, né, eu não quero que vá, aí já dava o desmaio na mãe, na mulher, e era aquele escândalo, né, precisava abanar, precisava fazer cheirar álcool para poder voltar novamente, né? Então hoje ficou feio você fazer isso, né? Hoje você tem que, quando vai num velório que acontece isso, você tem que aguentar, né? Ficar quieto, né? Ser forte, porque se você demonstrar sentimentos de fraqueza, né? Você vai notar que você vai ficar ridículo, né? Então as coisas vão de fato mudando e as pessoas têm que se acostumando exatamente com isso. É claro que a evolução que nós hoje estamos vivendo, né, as pessoas morrem hoje muitas vezes por se envolverem com coisas ilícitas, né? Muitas vezes você se envolve em acidentes,
em tantas coisas que a pessoa arrisca-se, por exemplo, a vida, né? Mas é sempre bom a gente analisar esse lado, né? Eu muitas vezes quando estou sozinho em casa, eu sinto muita saudade da família que eu tenho, que eu tive, né? Tinha uma mãe, tinha um pai, tinha por exemplo, um irmão, né? E de repente você saber que não volta mais, né? Você sabe que não vai voltar, assim, nunca mais, né? E você ter lembranças apenas através de fotografias, né? Através do rosto que fica na chamada lembrança sua. E a gente sabe que, por mais que você tente tentar recordar, trazer de fato o que se passou, ele se passa, né? É uma página que ela é de fato queimada na vida. Então a gente precisa ter muito equilíbrio, né? Físico e espiritual, para continuar vivendo a vida de uma maneira honrada, de uma maneira como os pais da gente, eles ensinaram, né, a gente a viver, para que a gente consiga, né, ocupar um espaço na vida e não cair em depressão, não cair nessa história de ficar usando bebida alcoólica, né? Não desanimar da vida, né? Não entrar em coisa ilícita de droga, né? Porque morreu e eu também vou morrer junto. Então a vida ela de fato ela continua, né? Mas a gente tem que analisar que é uma passagem feita para todo ser humano, né? Pode ser lindo, pode ser inteligente, né? Pode ser um ser superior até perante você, né? Pelo poder financeiro, pela magia, né? Que é dado a determinadas pessoas, mas o final, de fato, ele é trágico, né? Ele é de fato igual para todo mundo. Então, é de fato um alerta, né? Você viver. É preciso saber viver mesmo, né? A gente tem que saber viver para a gente poder continuar vivendo nesse mundo de meu Deus.